Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje estaremos estudando a lição de número 4 do nosso segundo trimestre deste ano de 2020. Dentro desta temática, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, que tem por título A Iluminação Espiritual do Crente. O texto áureo se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Também nos diz a verdade prática desta lição, A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas, aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então vamos estar discorrendo acerca desta temática, embasados na leitura bíblica em classe que se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23, que diz o seguinte: Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Então vejam só, meus amados irmãos, que esta lição é importante para o nosso aprendizado, E a introdução vai nos levar e nos mostrar quão importante é no início desta epístola que Paulo escreveu aos Efésios, tanto as ações de graças que são praticadas ou devem ser praticadas pelos crentes, como a oração intercessória, a confissão de louvor e exaltação a Deus. Todas essas coisas são importantes, mas a introdução vem nos orientar que nós devemos buscar compreender a dimensão da nossa chamada e a herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus. Então estaremos discorrendo acerca desta temática durante os comentários desta lição. Mas iniciaremos falando do primeiro tópico, que trata acerca da esperança da vocação e as riquezas da glória. Então, o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são
a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Nós percebemos aqui, amados irmãos, queridos ouvintes, que é importante nós compreendermos esta iluminação, porque a iluminação aqui lança luz sobre a temática a qual nós devemos compreender, né? Nós devemos enxergar ou ter a visão e compreensão da vida espiritual, ou deste mundo espiritual, né? E essa compreensão se dá através da iluminação de Deus para nós, por meio da revelação da sua palavra, né? Por isso é importante que tenhamos esse espírito de sabedoria e de revelação, para compreendermos, amados irmãos, quão importante é a nossa chamada, a nossa vocação em Cristo Jesus e as riquezas da sua glória. Porque quando nós somos iluminados, nós passamos a compreender, não é? E nós recebemos estas coisas desde o momento em que passamos pelo processo do novo nascimento. Jesus ensinou sobre isso a Nicodemos quando ele disse: Nicodemos, necessário é que você nasça de novo, não é? Então Jesus estava ensinando a Nicodemos que era preciso ele nascer agora da água e do Espírito, ele ser regenerado, para que ele pudesse ver o reino de Deus. Então, para ver as coisas espirituais, o homem precisa passar pelo crivo do novo nascimento e receber de Deus essa iluminação. Por isso é importante o crente estar buscando, por meio da oração, de ações de graças, de louvores a Deus, da comunhão com Deus, enfim, buscando esta iluminação, porque é importante que ele conheça e saiba que ele foi eleito, não é? Ele foi predestinado desde os tempos eternos, por meio, amados, desta presciência divina. Deus antevia todas estas coisas, como deveriam ser, como iriam acontecer, não é? Então, nós fomos eleitos e predestinados, e agora somos filhos por adoção e recebemos o dom do Espírito Santo, amados irmãos. Então, devemos fazer ações de graças, reconhecendo as riquezas de Deus para nós, não é? Precisamos entender, amados irmãos, que esta vocação nos trouxe essas riquezas da glória da sua herança. Por isso nós louvamos a Deus por tudo isso. E temos uma esperança, a esperança da vocação em Deus, não é? Porque nós fomos iluminados para conhecermos as coisas espirituais, para compreendermos, para entendermos a palavra de Deus e continuarmos conhecendo o Senhor. Porque a Bíblia diz que a falta de conhecimento leva à destruição. O Senhor, certa ocasião, usando um dos profetas, disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo não conhecia a Deus, não tinha o conhecimento do Deus a quem eles serviam. Por isso, pecaram, desobedeceram, desagradaram a Deus e foram destruídos. A exemplo das 10 tribos do norte, que foram destruídas porque não tinha conhecimento do seu Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que a esperança da nossa vocação é importante, porque quem não tem esperança, quem não
espera em Deus e na vida eterna é o mais miserável dos homens, porque não espera, não é? Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação, diz as Escrituras Sagradas? Então nós precisamos, amados irmãos, entender e esperar em Deus, não somente nesta vida, mas na eterna, porque quem espera somente nesta vida é considerado o mais miserável de todos os homens, como diz as Sagradas Escrituras. Então veja só que nós fomos chamados, como, por exemplo, os profetas do Antigo Testamento, as pessoas do passado, elas foram chamadas por Deus e designadas para fazerem uma obra. Da mesma maneira, nós fomos chamados e designados para o serviço do Senhor, não é? E, amados irmãos, esta chamada, ela diz respeito também não só a termos direitos, mas também responsabilidades diante de tudo isso. Abrange sim as responsabilidades do que diz respeito ao serviço a que fomos chamados e fazermos este serviço não de qualquer maneira, mas seguindo a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para exercermos essas atividades, para executarmos as obras de Deus, é necessário andarmos em santificação, agora no presente, não é? Buscando viver em comunhão com Deus, de modo digno, tendo uma vida piedosa, sendo praticante da palavra de Deus, para que também possamos, no futuro, sermos participantes desta gloriosa esperança, que é a vida eterna, quando se cumprirá de forma literal em nossas vidas, que é a coroa da glória, a qual nos aguarda, amados irmãos, é a vida eterna e conhecermos a Jesus face a face. Isso se dará diante de tudo aquilo que nós estamos esperando. Nós não estamos esperando somente no hoje, no aqui e agora, mas no porvir, naquilo que Deus nos prometeu por meio de seu Filho Jesus Cristo, a quem nós o recebemos como Senhor e Salvador, e Ele nos fez filhos seus e ovelha do seu pastoreio. É verdade? Então, meus amados irmãos, fica compreendido isso, que os fiéis estarão um dia todos reunidos em um lugar onde Deus nos levará, e estaremos para sempre com Ele, conforme prometeu em João 14, quando disse que iria preparar lugar para que onde Ele estivesse, estivéssemos nós também. E Ele prometeu que um dia estaremos com Ele, estaremos sim, nas bodas do Cordeiro, celebrando numa grande festa, onde estaremos para sempre com o Senhor. É nestas coisas que nós esperamos, nestas coisas que estão depositadas a nossa esperança, a nossa fé, de que alcançaremos uma tão grande salvação e que desfrutaremos destas gloriosas promessas do Senhor. Então nós não esperamos somente nesta vida, mas sim no porvir, porque Jesus disse: não tem quem tenha deixado casa, ou mães, ou familiares, ou propriedades, mais ou menos assim o texto, não lembro bem agora, mas ele diz que não tem quem tenha deixado estas coisas que não receba no presente século 100 vezes tanto, e no porvir a vida eterna. Então está expresso aí a promessa do nosso Deus, e nós aguardamos esta bendita esperança da nossa vocação. Mas, meus amados irmãos, o segundo tópico fala sobre a excelente grandeza e força do poder divino, não é? Deus, ele
é um ser onipotente, é um dos seus atributos. Deus tem todo o poder, domina sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano, não é? Faz parte deste atributo maravilhoso, esse poder que é imensurável, que é imedível, que é incompreensível ao homem, porque ele não consegue alcançar em sua totalidade. Porém, nós entendemos pela fé que o poder de Deus, amados irmãos, ele sustenta todas as coisas, sustenta os mundos, não é? E além de sustentá-los, ele faz com que haja, na verdade, a manutenção de todas as coisas. Deus interage com a própria natureza, na terra, no universo, fazendo a manutenção de todas as coisas e sustentando todas as coisas pela força do seu poder. Então esse é o Deus que nós conhecemos por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É deste poder sobreexcelente, sobre a grandeza do seu poder que nós falamos, não é? E reconhecemos isso no nosso Deus. Então veja só que o poder de Deus é tão grande que é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Ninguém poderia garantir isso, mas Deus, por meio de Jesus Cristo, garante transformação e salvação do mais vil pecador. E ele, além de operar e concretizar, amados irmãos, estas bênçãos na esperança da nossa vocação e nas riquezas da nossa herança. Então veja bem que Deus, ele realiza todas essas benéfices por meio do seu poder. O poder de Deus, amados irmãos, é maravilhoso. O poder divino está em atividade, né? Deus não está parado, não está estagnado, não deixou o universo ao Deus dará, como se diz no popular, mas Deus ele conduz todas as coisas, ele tem o controle de todas as coisas, não é? E o seu poder é intenso, é grande e é inerente à própria pessoa de Deus. Veja só, meus irmãos, que por meio do seu poder, Deus ressuscitou a Jesus Cristo, como diz as Escrituras, e o elevou aos céus, acima de todo poder e de toda autoridade. E Jesus hoje domina sobre tudo, porque ele próprio disse, após ressuscitar, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, isso aí é garantido por meio das Sagradas Escrituras. Deus, em Jesus Cristo, reuniu ali o seu poder, não é? E fez de Jesus Cristo o Senhor de todas as coisas e o cabeça da igreja. Meus amados irmãos, é interessante conhecermos sobre isso, mas também falarmos sobre essa exaltação de Cristo, que nós vemos aqui a partir do terceiro tópico da nossa lição, que tem Cristo como sendo nosso exemplo de exaltação, né? E aí o comentarista vai dizer como Cristo foi exaltado acima de todas as coisas, né? Como Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo assim primícia dos que dormem. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, não é? E foi visto por muitas testemunhas, muitos irmãos. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Mais de 520 testemunhas, mais ou menos isso,
viram o Senhor ascender aos céus, viram o Senhor após ressuscitado, né? Então a ressurreição de Cristo é real, a ressurreição de Jesus é verdadeira, a ressurreição de Jesus é uma doutrina inegável, a ressurreição de Jesus é concreta e há provas cabais de que ele ressuscitou, que ele está à direita de Deus Todo-Poderoso, porque assim ascendeu aos céus à vista dos seus servos, à vista de muitos judeus, cerca de 2000 anos atrás, mais de 2000 anos, e isto através de testemunhas oculares que contemplaram a ascensão de Cristo aos céus. Se fosse uma, duas ou três pessoas, poderia até alguém dizer que eles estariam tendo algum tipo de visão ou que estariam tendo uma visagem qualquer, como se fala de forma popular, mas tinha mais de 500 pessoas, o que comprova que os fatos são reais, são verídicos e que ninguém estava em estado de êxtase ou vendo alguma coisa, tendo uma experiência pessoal. Não, de maneira nenhuma. Foi uma experiência coletiva comprovadamente vista por todos esses judeus. Então, meus amados irmãos, Cristo foi elevado à direita de Deus, pondo-se à direita de Deus nos céus, não é? Ele, Cristo Jesus, amados irmãos, foi exaltado para uma posição de honra, de autoridade, e isto indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e todas as forças do mal. Triunfo sobre o pecado porque Cristo em tudo foi tentado, mas sem pecado. Diferente do homem que tenta e peca. Mas Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Exemplo disso, lembramos da narrativa do capítulo 4 de Mateus, quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá foi tentado. Jejuou, teve fome, foi naquela ocasião que o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, faz com que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus rebate veementemente, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é? E o diabo novamente o tenta e leva a um alto monte e mostra-lhe todos os reinos da terra e diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus diz, não é, naquele momento, que o diabo se afastasse, enfim, que ele, o próprio Senhor o repreendeu naquele momento, não é? Porque ninguém merecia adoração a não ser o próprio Deus. E aí ele rebate e recusa todas aquelas ofertas do diabo. Muitos homens de Deus têm recebido estas propostas, têm recebido estas ofertas, têm passado por estas tentações. Muitos deles nos últimos dias têm aceitado estes presentes e por isso declinaram em seu ministério. Mas aqueles que rejeitaram as ofertas do maligno, eles continuam crescendo na fé, continuam dando fruto, e o fruto que é digno de arrependimento. Continuam glorificando a Deus com o seu testemunho, com a sua conduta, com o seu comportamento, com o seu caráter. E mesmo sofrendo, mesmo passando adversidades, mesmo passando lutas, mas não negaram a fé. E um dia receberão do Senhor a coroa incorruptível, a coroa que o próprio Cristo os dará e os recompensará
dizendo: vinde benditos de meu Pai, porque fostes fiéis no pouco, sobre o muito vos colocarei, entrem no gozo do vosso Senhor. Então estas são as promessas de Deus para nós, nestas promessas nós esperamos e sabemos que como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, nós também um dia semelhante a Ele ressuscitaremos, porque Jesus é considerado primogênito de entre os mortos. Primogênito significa primeiro de uma série. Então, se Jesus é o primeiro, logo depois virão todos os santos salvos do Senhor que também ressuscitarão em um corpo glorioso, em um corpo incorruptível, para desfrutar da alegria, da salvação por toda a eternidade. Então, amados irmãos, Cristo foi exaltado sobremaneira, venceu, é o cabeça da igreja, e ninguém pode prevalecer contra Cristo. E Cristo comprou a sua igreja com o seu sangue, derramou o seu sangue por ela. E a igreja é a expressão plena de Cristo. Não é? E como a igreja, amados irmãos, pertence a Cristo, também ninguém pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Nem mesmo as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é vencedora. E Jesus prometeu à sua igreja: vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo Jesus que vos amou, que nos amou, nós somos mais do que vencedores, conforme ensinou o apóstolo Paulo. Então, meus amados irmãos, nesta esperança estamos firmados nós, não é? Porque Jesus mesmo ressuscitou ao terceiro dia, se tornando assim as primícias dos que dormem. Depois nós que estamos em Cristo poderemos até passar pelo crivo da morte, se não alcançarmos a salvação. Mas a morte é somente o canal pelo qual nós passaremos para nos encontrarmos com o nosso Salvador. Aqueles que estão em Cristo não temem mais a morte, porque a morte é o último inimigo a ser vencido. Um dia até mesmo a morte vai ser destruída. Por enquanto, ela é apenas o meio de nós adentrarmos as portas do reino espiritual, certos da vitória. Muitos passaram pelo crivo da morte após o ministério de Jesus, após terem sido salvos pelo Senhor, como é o exemplo do diácono Estevão, do homem de Deus, aquele que era cheio do Espírito Santo e que ninguém conseguia resistir ao poder de Deus na sua vida. Estevão, sendo perseguido pelos judeus, foi apedrejado e morto. Mas ele viu os céus abertos e Jesus à destra do Todo-Poderoso. Aleluia. Ele entrou nos céus, foi recebido nos céus como o primeiro mártir da igreja. Pode sim ter passado pela morte, mas chegou triunfante nos céus, porque andou com Deus, porque tinha certeza desta esperança de vocação. Ele esperava não somente nesta vida, mas na vindoura, não é? E por isso foi feito vitorioso. Então, meus amados irmãos, para concluir a nossa lição de hoje, estaremos lendo a conclusão aqui do comentarista que diz: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém adoração contínua ao Eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós.
Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Então vejam só, meus amados irmãos, como diz o comentarista em sua conclusão, nós que somos salvos precisamos continuar adorando a Deus. Não somente com louvores, não somente por meio das nossas palavras, mas a adoração que é espírito em verdade, que diz respeito a um comportamento que agrada a Deus, a uma conduta ilibada, a um testemunho que glorifica o nome do Senhor, tomando atitudes que são de acordo com a vontade de Deus, fazendo as escolhas que são orientadas por Deus para que em tudo agrademos ao nosso Deus. E assim possamos apresentar-nos a Ele aprovado, como diz Paulo na sua epístola de 2 Timóteo. Para 2 Timóteo, ele vai dizer no capítulo 2, versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, meus amados irmãos, precisamos compreender estas dádivas da salvação, porque Jesus nos concedeu todas elas, o perdão dos pecados, e assim tendo os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, não é? Além de termos o perdão dos nossos pecados, a segurança da salvação, recebemos o Espírito Santo de Deus. Então veja que tudo isso é maravilhoso e importantíssimo reconhecer, porque tendo os olhos abertos para compreender estas coisas, valorizaremos a ponto tal, de maneira tal que não venhamos desperdiçar aquilo que Deus nos concedeu, não é? Que é a compreensão das dádivas da salvação e a importância da nossa vocação em Cristo Jesus, sendo consciente tanto das benéfices desta vocação, quanto também das suas responsabilidades, como estudamos na lição, não é? E vislumbrando a transformação do nosso corpo e a glorificação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Promessas essas que nós alcançaremos se perseverarmos até o fim, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus nos abençoe a todos. Queremos agradecer por estarmos juntos estudando esta lição número 4, que é intitulada A Iluminação Espiritual do Crente. Muito obrigado, meus amados irmãos. Forte abraço na paz.